Boa noite, meu nome é Aparecida Maria e eu vou explicar a resolução da primeira avaliação de Termodinâmica Química 2. Explique de que maneira as forças intermoleculares influenciam as seguintes propriedades dos líquidos: viscosidade, tensão superficial e pressão de vapor. As forças intermoleculares, elas tratam-se de diferentes formas de interação entre moléculas formadas por ligações covalentes. Há três tipos de forças intermoleculares: as forças de dipolo permanente, que ocorrem entre as moléculas polares, com exceção daquelas que apresentam um elemento hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. As forças de dipolo induzido, que ocorrem entre moléculas apolares, ou seja, moléculas que não apresentam polos positivo e negativo, pois os elétrons estão distribuídos de forma uniforme em sua eletrosfera, e a ligação de hidrogênio, que ocorre em moléculas polares, mas apenas se o átomo de hidrogênio estiver ligado diretamente a um dos três elementos químicos mais eletronegativos da tabela periódica, que são o flúor, oxigênio e nitrogênio. Viscosidade. A viscosidade é a resistência de um líquido em fluir. Quanto mais fortes são as forças intermoleculares, maior será a viscosidade. Pressão de vapor. A pressão de vapor de um líquido está diretamente relacionada às forças intermoleculares presentes entre suas moléculas. Quanto mais fortes essas forças forem, menor será a taxa de evaporação e menor será a pressão de vapor. Tensão superficial. A tensão superficial é a energia necessária para aumentar a área superficial de um líquido. Sob a ação das forças intermoleculares, as moléculas da superfície de um líquido são atraídas para o centro, resultando na forma esférica, uma forma mais compacta. Explique a importância das medidas de viscosidade e tensão superficial para a indústria. Viscosidade. Equipamento para medir a viscosidade. Viscosímetro. O viscosímetro é um instrumento utilizado para medir a viscosidade de um determinado líquido. É um equipamento útil em diversos laboratórios e serve principalmente para auxiliar no controle de qualidade de matérias-primas ou de certos produtos produzidos para a industrialização. A viscosidade, como eu já havia dito, ela está relacionada à resistência de um líquido e se refere à sua capacidade de se movimentar quando é despejado. Aplicações de fluidos viscosos. Produtos cosméticos. É essencial que os produtos destinados à cosmetologia tenham uma certa viscosidade para que possam aderir à superfície como a pele e o cabelo. Essa capacidade deve ser garantida, já que um produto menos viscoso pode alterar a qualidade de um tratamento cosmético, por exemplo. Na indústria alimentícia. Na indústria de alimentos, o controle da viscosidade é importante para analisar a qualidade das matérias-primas usadas, como também durante o processamento e verificação da consistência do produto final. Tensão superficial. Analisador de tensão superficial de líquidos na indústria de tintas. A tensão superficial influencia o comportamento de processos, tais como impressões gráficas, estampas de tecidos e pinturas de diversos substratos. Nos processos de estamparia, impressão gráfica e pintura de substratos, a tinta líquida aplicada ao substrato, a tensão de adesão deve ser maior do que a tensão de coesão, para correr a espalhabilidade da tinta sobre o substrato. Se a tensão de coesão for maior, ocorre a formação de gotículas e a tinta não adere ao substrato. A tensão superficial diminui com o aumento da temperatura, diminuindo a viscosidade, diminuindo a força de coesão e aumentando a força de adesão. Para evitar perdas de matérias-primas, deve-se ajustar as forças de adesão e de coesão das formulações de tintas, para que assim as tintas elas sejam formuladas corretamente, corretamente preparadas, controlando com medições de tensão superficial, utilizando o analisador de tensão superficial de líquidos. Questão 5. O iodo entra em ebulição a 183 graus Celsius e sua pressão de vapor a 116,5 graus Celsius é 100 torr. Se a entalpia de fusão é 15,6 kJ por mol e a pressão de vapor do sólido é 1 torr a 38,7 graus Celsius, calcule a temperatura do ponto triplo e sua pressão. Primeiramente, eu passei as temperaturas para Kelvin. Eu organizei os dados aqui. Calculei a entalpia de vaporização utilizando a equação de Clapeyron. Calculei a entalpia de sublimação
Igualei as duas fases, que é a fase sólida e a fase líquida, e encontrei a temperatura no ponto triplo. Depois eu fiz o cálculo para encontrar a pressão do ponto triplo.